Olá, povo querido, abençoado do Senhor, passando para orar um pouco com vocês aqui. E já agradecendo aí os internautas, né? Estamos com milhões de visualizações aí, somando as redes sociais, todas elas, né? Na ordem de mais de 1 milhão por dia. Mais de 1 milhão de pessoas por dia. E isso é gratificante, né? Porque o que trazemos aqui é a palavra genuína de Deus, é o poder de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo disse, porque o reino de Deus não consiste em palavras apenas, e sim em poder. Imagina se esse evangelho que eu prego fosse só de palavras, com as ameaças, com os maus tratos, com a máfia tentando denegrir a minha imagem da obra de Deus, da igreja, os bandidos, principalmente alguns de colarinho branco, né? São bandidos investidos de autoridade, de gravata, tentando destruir a obra de Deus, imagina. Mas aí eles têm palavras, eu tenho o quê? Eu tenho o poder de Deus, a unção. O que eles falam são palavras vazias e mentirosas e levianas. E o que eu mostro é a realidade, é Deus purificando o leproso, curando o cego, ressuscitando o morto, fazendo o paralítico andar, curando o canceroso no estado terminal, trazendo de volta do coma depois de 45 dias, até mais, como foi a esposa do advogado, curando crianças, como você viu, então, e prosperando miseráveis, pessoas que não tinham absolutamente nada, hoje estão prósperas. Então, basicamente isso. Mas vamos à oração, a palavra de Deus, dia 1º, se Deus quiser, na quinta-feira, no Rio de Janeiro, a partir das 8 horas, impondo as mãos na sede ali, em Piedade, e às 10 ministrando, tá? E no dia 4 vai ser 1 por 1000. Vou chegar antes das 6 da manhã e sair depois das 18 no domingo. Serão 2 megas concentrações, às 9 e às 15. E às 15 à tarde dos grandes milagres com todos os bispos e pastores e missionários e obreiros. E agora tem mais 1000 e poucos obreiros levantados, ungidos na última semana. Acrescentamos ali na sede, no domingo, mais 1000 e poucos obreiros essa semana, tá? E você vai estar conosco. E você pode ajudar o programa também, né? Depositando diretamente na conta da igreja, na conta de bispo, de pastor, de apóstolo, de pastora, de bispa, né? Se algum bispo ou pastor dá a conta dele para você depositar, você chama a polícia, então, porque aí não é bispo, não é pastor, é bandido. Porque eu nunca fiz isso e jamais farei, tá bom? É assim que funciona nessa obra, é conta da igreja, ou direto da televisão, tá? Vamos falar com Deus. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos na tua presença em oração, em o nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tua palavra diz que o Senhor está conosco enquanto estivermos contigo. E nós estamos contigo, Pai, na esperança, na fé, no temor, embora sejamos falhos e pecadores, e o Senhor é santo, nós não abrimos mão da nossa fé e da esperança em Ti. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso tesouro, o Senhor é a nossa coroa, a nossa vida. Então eu peço pelas pessoas aflitas, abatidas, angustiadas, maltratadas, algumas delas desenganadas pela medicina com doenças crônicas. Estenda as mãos e manifesta o teu poder e grandeza e cura, e liberta e transforma. Livra de todos os males, de todas as adversidades. Abra portas extraordinárias, gigantescas na vida do teu povo. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Tira da prostração, da humilhação, do opróbrio. Meu Deus, abençoe o empresário, o comerciante, o aposentado, o pensionista, o operário, o que ganha salário mínimo. Multiplica, Senhor, a renda. Abençoa os dizimistas fiéis da tua obra, os patrocinadores, os dos 7.000 que não se dobram.
eu entrego todos nas suas mãos. Abençoa os bispos e as pastoras, pastores e missionárias, os obreiros, os membros. Abençoa os católicos, evangélicos de outras denominações, espíritas, todos que acreditam na nossa oração. Consagra essa água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, dia 1º agora é quinta-feira, é feriado, né? Feriado nacional, dia do trabalhador. A mega imposição de mãos no Rio de Janeiro, uma multidão vai estar presente sendo abençoada. E no dia 4, outra mega, essa sim é a maior de todas, 1 por 1000. Ali serão 3 imposições de mãos na próxima semana. Portanto, estaremos de plantão. Eu vou fazer um plantão, né? Esse 1 por 1000 é que no Salmo 84 diz que um dia na casa de Deus vale mais que 1000 fora dela. Você vai ver o que Deus vai fazer. Pode formar as caravanas já. Ali no Braz, 9 e 15. E antes de cada uma delas, 3 horas antes, impondo as mãos. Tá bom? Vamos ouvir uma palavra agora. Deixa eu ler para você. Está em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 15. Veio o Espírito do Senhor sobre Azarias, filho de Oded. Ele era um profeta, né? Este moço, o Azarias, era um profeta. E este saiu ao encontro do rei Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o deixardes, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Olha que coisa extraordinária essa palavra. Eu e você temos uma só referência na terra. Presta atenção, bispos, pastoras, pastores e missionárias, funcionários da obra, obreiros, povo de Deus, de qualquer religião ou denominação. Nós, seres humanos, só temos uma referência na terra. Nenhum homem, nenhum ser humano, por mais investido de autoridade, por mais que tenha poder ou que se ache poderoso, pode ser referência para mim ou para você. Ninguém. E qual é então a nossa referência? Chama-se Palavra de Deus. The Word of God. Palavra de Deus. Ninguém mais é referência. Porque isso não falha, isso é verdadeiro. E eu comprovo para você, são quase 4 décadas e meia confiando nela e vencendo as maiores adversidades, os maiores obstáculos, os maiores problemas da vida do ser humano. Você vê que são muitos os que levantam contra mim, os que se levantam contra mim, contra a obra. E alguns são poderosos na terra. Eu sou o quê? Eu sou nada, sou pequeno. Mas o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, como a própria palavra está dizendo. Está dizendo que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Quer dizer, tinha os deuses de ouro, de madeira, de pedra, de prata, os ídolos dos homens. E alguns deles eram homens, mas
viraram ídolos, como hoje também. Como hoje também. As pessoas têm a mente tão cauterizada, né? Elas idolatram, elas dizem o santo homem, o santo fulano, o santo morre. E aí? Como é que fica? Né? Só teve um santo na terra até hoje. E o pior é que são pessoas cultas, diplomadas. Ele se refere a um homem como sendo santo. Né? Aí o santo morre. Por que só teve um santo na terra? Porque foi o único que morreu, ressuscitou e está vivo. E os outros chamados de santo morrem e desaparecem do mapa. Olha como o ser humano é vulnerável, é fraco de mente. Só Jesus é santo, mas ninguém é santo. Ninguém é santo, só Jesus Cristo é santo. Aprende isso. Porque foi o único que morreu e ressuscitou. Os outros ressuscitam? Não. Vão ressuscitar pela misericórdia de Deus se morreram em Cristo. Se não, vão ressuscitar também, mas vão para o inferno. E não vem com esse negócio de título, não, porque você não vale nada, não. Não vale nada, não. Isso não conta no dia do julgamento. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, veio sobre o profeta e ele falou para o rei Asa, que estava já dando demonstrações de vaidade, de orgulho, de prepotência, se achando, né? Em português mais claro. Por quê? Porque venceu uma guerra impossível. Né? Venceu um exército com 1 milhão de homens. Né? Ninguém vence. E ele não tinha ninguém quase. Venceu um problema impossível. Como acontece conosco, eu e você, eventualmente, superamos dificuldades e problemas que são impossíveis, humanamente falando. Quanta gente curada de câncer, estado terminal, de lepra, de Covid, de leucemia. Quanta gente saiu da miséria da Cracolândia e hoje é empresário, bem-sucedido, dono de casa, pai de família. Quanta gente restaurada do crack, da cocaína, das drogas, da prostituição, da criminalidade. Gente que saiu da prostração, hoje está vivendo bem. Aí Satanás sugere que você é acima da média, porque conseguiu superar. Não, você não conseguiu, foi Deus que conseguiu para você. Alguma coisa é o bispo. Né? O bispo que vai para um lugar, para um estado, um país, um estado, e Deus é com ele, porque é servo de Deus, é ungido de Deus, é homem de Deus, tem humildade. E aí ele cresce e o diabo sugere, tá vendo como é que você é acima da média, você é bom, você é capaz? Aí começa o sujeito a cair, começa a fracassar, começa a perder a unção de Deus, porque Deus dá, ele tira. É tudo dele, tudo é dele, tudo é dele. Aliás, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Deus pergunta através do apóstolo Paulo, quem é que te faz sobressair? O que você tem que não foi dado? E se tens, por que te vanglorias? Então tudo que eu e você temos é dado por Deus. Ninguém é grande, ninguém é poderoso, ninguém é capaz disso. Não. Enquanto vivermos na dependência de Deus, olha que coisa maravilhosa. Você pensou se Deus ele fosse igual aos homens, né? Os afeiçoados a mentira, os tiranos arrogantes? Não. Deus é misericordioso, é compassivo, Deus é bom. E ele diz assim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Quer dizer, ele está dizendo que Deus jamais vai me deixar. Deus nunca vai me deixar. Nunca. Deus nunca vai deixar você. Ah, mas eu conheço gente que está aí, estava bem com Deus e está aí na sarjeta, na prostração. Voltou para o crime, para as drogas, prostituição, estava morrendo de fome. Sim, mas aí foi ele que deixou, não foi Deus. Esses tais aí que recebem de Deus e não dão valor, eles é que deixam. Deus nunca vai deixar você ou a mim. Se algum dia eu ou você, se acontecer conosco, de ficarmos sem Deus, fomos nós que deixamos, está escrito aqui. Enquanto eu estiver com ele, ele vai estar comigo. Se eu o buscar, ele se deixará achar. Se eu buscá-lo, ele se deixará achar. E se eu deixá-lo, ele me deixará. Mas aí sou eu que estou deixando de buscar, sou eu que estou deixando ele. Enquanto eu estiver com ele, ele vai estar comigo. Enquanto você estiver com ele, ele vai estar com você. Tá bom? E aí Israel estava sem paz, porque ficou sem o verdadeiro Deus. Tinha deuses de religiões, de seita, filosofias de vida. O mundo, né, o Brasil principalmente, o Brasil segue aí. Pessoas cultas, né, em vez de ler a Bíblia,
fica seguindo a homens que nem pregação tem, nem mensagem tem. Esse chamado de santos aí, que também morre, apresenta alguma mensagem deles, alguma pregação, tipo essa daqui. Eles têm inspiração para pregar? Não tem, porque não tem o Espírito de Deus. Por que o profeta Azarias falou? Porque o Espírito Santo estava nele. Só quem tem inspiração, quem tem o Espírito de Deus, é que pode pregar o reino de Deus, a palavra. Os outros ficam aí fazendo ladainha, besteira, falando besteira, põe num papel lá. Nem ele que faz, não, tem um redator. Tem alguém que faz um script para ele vai lá ler lá, uma renda em pé. Então, cadê a pregação? Cadê a inspiração de Deus? Não tem. Não tem Deus. É religioso, é político, na verdade. Então, presta atenção, abra os seus olhos. Pede sabedoria a Deus para você entender a palavra, que é simples e eficaz. Israel não buscava Deus, buscava idolatria, religiões. Estava derrotado. O dia que se voltaram para Deus porque perderam a paz, perderam o sossego, não tinha paz para quem entrava nem para quem saía. Nem para quem saía, nem para quem entrava. Aí quando voltaram para Deus, aí sim, Deus foi com eles e a história deles mudou e Deus diz assim, ó, não desfaleça as vossas mãos, sede fortes e não desfaleça as vossas mãos, ou seja, não desista dos sonhos, dos objetivos, dos projetos, não desista dos desígnios, daquilo que você quer, porque Deus é contigo, tá bom? Ajude essa obra, sustenta o ministério, seja dizimista fiel, ofertante da obra, multiplica aí o canal. Um beijo no coração, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus.